Hoje escolhemos um tema que é a família, né? Principalmente nesses dias de pandemia que vivemos, e que não são momentos difíceis, eu diria que são momentos úteis para todos nós. E a família foi, ultimamente, que a gente vê nos noticiários, muito esquecida pela sociedade, né? Que é bom frisar, muito esquecida. Pais, mães, filhos, asilos lotados, né? Com total desprezo, né? Aquele que seria a célula máter da sociedade estava um pouco esquecido. Nos momentos de hoje, né, em que vivemos, a coisa agora tomou uma outra importância, vamos assim dizer. A família dentro da visão espírita, ela sempre representou a célula realmente da importância da nossa encarnação dentro de uma sociedade. A família sempre tem uma questão que envolve muitas singularidades. Para uns a família é o berço de alegrias incontáveis e um porto seguro ante as tormentas da vida. Para outros é prova infindável de angústias e privações. Mas afinal, espiritualmente, como é visto esse tipo de diferenciação das famílias? Por que umas aparenta perfeita harmonia e noutras o caos se instala aqui na Terra? Por que acontece isso? Por que reencarnamos em famílias onde a educação, a formação, o exemplo é uma referência para você e outras famílias não são? Com problemas de relacionamento, pai, mãe, filhos, etc, etc. Porque existe, né, a gente sabe, os resgates dentro desse aspecto. Existem as diferenças de evolução de espírito para espírito. Então, para explicarmos, precisamos primeiro analisar o homem social. No que diz respeito, né, o Espiritismo, segundo a pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 766, Kardec pergunta: a vida social está em a natureza? Responde os Espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Eu vou só ler um trecho porque é muito longo, mas alguns parágrafos que podemos dar alusão ao que falamos anteriormente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra em todas as outras suas faculdades necessárias à vida de relação, né, para nada. Por desconhecer a finalidade da instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida da sua importância e despreza a sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. É o que a gente vê realmente, né? Os noticiários, né? Os artigos que lemos sobre a família, a gente vê que existe muita desconsideração, principalmente quando a gente começa a visitar os asilos, né? Tivemos a oportunidade de conviver muito tempo com o Sr. Valmir, conhecer de perto o problema, e vemos como há o abandono, né? Como o ser humano consegue abandonar o seu próprio pai, a sua própria mãe, ao desleixo da vida e deixar que a vida transcorra, né? Então, muitos exemplos nós tivemos, né, de como não fazer, né? Essa é a grande verdade. Mas por que isso acontece? Por que os filhos, né, têm esse comportamento perante a família, que seria a sua maior importância ao reencarnar? Existem vários motivos, a gente sabe, né? Primeiro, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, as nossas tendências hereditárias, a gente, né, pelos genes, a gente puxa do pai, ou da mãe, ou da família, né? Mas o caráter da personalidade, né, os problemas psicossomáticos, né, toda essa gama, né, de inteligência dentro do nosso ser, do espírito, ela procede do espírito, né? Ela não procede do corpo físico, né? Então cada um tem a sua individualidade. Por exemplo, pais e mães têm a mesma educação para 3 filhos, no mesmo colégio, com a mesma estrutura de educação, e um é muito diferente do outro. Às vezes um não quer estudar, o outro tem comportamentos e atitudes diferentes do pai e da mãe. Isso acontece muitas vezes e vocês devem saber, porque exemplos aí
na sociedade existe de monte. Mas por que a doutrina largou esses conhecimentos além? Por quê? Porque ela vem além da vida física. Né? Ela, como é um espírito imortal, obviamente que existem outras explicações. Primeiro que existem as famílias corporais e as famílias espirituais. Né? O que é a família espiritual? É muito mais ampla. Né? Dentro desse círculo espiritual, famílias espirituais falando, existem a afinidade, existe o mesmo pensamento de ideias, né? Se não for de ideias, o mesmo pensamento de atitudes, enfim. Onde houver essa sintonia, a família espiritual vai crescendo. E os laços corporais? Elas ficam apenas definidos pela matéria. A matéria puxa muito da família corporal. Ela tem importância? É lógico que ela tem importância, porque de acordo com as atitudes que tivemos aqui na família corporal, a gente vai angariar o quê? Amigos, né? Filhos, inimigos do passado, né? Sogro, sogra, etc., que entram nesse sistema, elas vão angariando, né, cada vez mais essa empatia uns pelos outros. É por isso que a família é tão importante, porque sem a família a nossa encarnação seria, no mínimo, desnecessária. Porque, primeiro, que não haveria procriação, né? Não haveria a oportunidade de outros espíritos virem. Segundo, que a relação entre inimigos do passado, ela nunca se dissiparia. Ficaria sempre na mesma situação, ou seja, sempre seria do mesmo jeito. Não haveria o perdão. Por isso que a família espiritual, ela tem muita importância nas nossas vidas. Hoje temos isso. Temos informações suficientes que possamos conhecer o objetivo da família, a origem da formação. Né? Os benfeitores espirituais, no Livro dos Espíritos, citam, né? O vício mais radical que deriva do mal é o egoísmo. Né? E quem nesta vida não tem egoísmo? Né? Ao se aproximar-se de uma perfeição moral, deve estipar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ela neutraliza todas as qualidades. Né? Então, a família está inserida dentro desse egoísmo. Se nós somos egoístas, né, de dar, por exemplo, obviamente que há exceções, não deixar, por exemplo, em que outros seres acompanhem a sua evolução, no caso de filhos, né, ou no caso de formar uma família, né, tem muitos que rejeitam, né, e tem outros que por mil outros problemas, mil outras justificativas assim não querem, né, mas sempre ela vem oriunda de uma família, porque ela não nasceu do nada. Se ela não tem filhos, ela teve irmãos, teve pai, teve mãe. Né? Deus, que é o nosso Pai, Ele provém todos os recursos. Né? E, obviamente, tem as suas exceções, por motivo, às vezes, de resgate. Né? Na outra encarnação não deu a devida valorização da família. Ele vem com problemas de relacionamento e, às vezes, a vida vai passando e ele vai, né? Que hoje em dia tem muito, né? Principalmente nessa pandemia, as pessoas que ficam isoladas, né? E que depois começam a repensar a vida, né? Então tem essas condições, por isso que estamos passando esse momento, justamente que é para a família ser valorizada. Né? Aqueles que já têm a família propriamente formada, mais valor vai dar, né? Mais atenção vai dar. Aqueles que não têm vão repensar, né? Em visitar o seu pai, que está lá numa cidade distante, né? Ligar para ele para ver como é que ele está, etc, etc. Tudo isso faz parte do nosso progresso. E às vezes precisa de remédios amargos para que possamos, né, colocar tudo isso em prática. Então Deus criou a família para a proximidade física e laços de afetividade que trabalham na destruição desse vício. Então por que é destruído o vício do egoísmo dentro? Por quê? Porque a família favorece isso. Os filhos, né, começam a ter um polo de atenção, a pessoa deixa o seu trabalho para se dedicar ao seu filho, às vezes a esposa, que já tem uma formação, ela deixa, às vezes, periodicamente ou algum tempo da vida, se dedicar ao filho. Então isso vai tirando da pessoa aquele egoísmo que, se ela não tivesse,
Ela viveria só naquele trabalho e a vida ficaria sem saída, sem graça nenhuma. Né? Então, em busca do processo da indispensável reencarnação, quantas vezes foram necessárias, e para que o retorno ao mundo material aconteça, necessitamos adquirir um corpo físico que somente vai ser possível através de uma união entre dois corpos. Não existe, né, outros, sem ser o espermatozoide, outros processos. Existe sempre a união do óvulo com o espermatozoide, seja na barriga da mulher, ou seja em outras técnicas que hoje existem. Né? Então, portanto, chegamos ao mundo físico devendo uma gratidão sempre aos nossos pais, sejam pais que adotaram por amor, né, sejam os pais biológicos. Né? Então estabelece esses laços que vão sempre estar presentes nas nossas vidas, esse laço que nos une, né? O nosso pai, a nossa mãe é muito forte, muito forte. Tanto é verdade, para quem ainda não tem uma leitura mais apropriada sobre a família, ao desencarnarmos, né, nós tivemos outros pais e outras mães, mas o que fica sempre? A última reencarnação. Até que a gente tenha uma condição lúcida sobre a posição que nós estamos no mundo espiritual, é que aos poucos a gente vai se lembrando de outras famílias que tivemos. Né? Então o pai não gera o espírito do filho, né? O pai gera corporeamente. O espírito do filho, Deus é que cria. Né? Então, o envoltório corporal serve justamente para desenvolver o intelecto moral, para fazermos progredir. Né? Os espíritos encarnam a mesma família, sobretudo, proximamente um dos outros, dentro da família espiritual. Por que isso? Pela empatia, né? Pelos processos reencarnatórios que um está mais ou menos ligado ao outro. Então tem muitas situações em que nós vamos ver espíritos simpáticos, né? E espíritos que têm uma afeição por nós muito grande e que desejam naquela reencarnação nos ser útil, né? Às vezes filhos temporões, né? Muitos livros nos trazem questões que particularmente eu tinha algumas dúvidas, e eu não me lembro do livro agora. Mas isso tem na internet, tem em outras literaturas que estão aí à nossa disposição. E faz muito sentido. A gente sabe que no mundo, vamos citar o Brasil tem mais ou menos 1 milhão de abortos, a última estatística que teve, por ano no nosso país. Então, o que esses espíritos que já estavam dentro de uma família, né, para reencarnar, e são abruptamente tirados do corpo, né, perdem a sua oportunidade? Como é que a espiritualidade vai dar jeito? Porque a reencarnação não é um projeto. Tudo tem que se encaixar de haver das circunstâncias do pai, da mãe, das suas situações que ele tem que progredir aqui na Terra. Eu, nesse livro, conta que às vezes, isso não é uma regra geral, obviamente é uma excepcionalidade, mas existe. Os pais já tiveram, por exemplo, 3 filhos. Né? Em determinado ponto, a espiritualidade achando que naquela família existem condições para que aquele espírito possa habitar naquela família, os pais são chamados, né, no mundo espiritual e perguntam, porque eles não têm a necessidade mais de ter mais filhos, mas por amor àquele espírito que está ali, que precisa reencarnar, né, e que tem algum laço, não laço de ter filhos, mas um laço de empatia espiritual, pergunta-se ao casal se eles poderiam aceitá-los, ou do modo direto, ou do modo indireto. Ou seja, nascer biologicamente, se a mãe assim ainda tem condições, ou vier uma adoção, né, entre aspas, né, ao visitar um orfanato, que essa criança venha ao seio da família. Né. Então, para a gente ver que a espiritualidade ela trabalha mesmo nesses casos, né, de não deixar o espírito muito tempo no plano espiritual, já que ele teve a oportunidade e os pais assim não quiseram, né, para que ele possa reencarnar e possa progredir e futuramente, né, possa estar naquele seio familiar que não era o ideal, mas que a espiritualidade, por assim dizer, houve pontos de convergência de uma encarnação e outra, que aqueles espíritos que estavam naquele processo reencarnatório tinha situações em que ele poderia
progredir também? É sim, é dada a oportunidade, e às vezes tem os filhos temporões, não estou dizendo aqui que todo filho temporão é nessa situação, né? Mas no livro que eu li, essa situação ela é bem presente. Então, a gente tem que colocar sempre que a espiritualidade, ela depende muito da nossa vontade aqui na Terra. E quando a gente reencarna, a matéria, o corpo físico fala muito mais alto. Até porque para a nossa própria inferioridade, a gente vive mais na matéria que propriamente no plano espiritual. Essa é a grande verdade, né? E a minha família é a mesma coisa, né? Pais que chegam aqui, não tem uma família certa, tem filhos com 5, 6, 7 mulheres, né? E não tem um elo direto, né? Nada contra aqueles que querem ter, não é isso. Apenas estamos comentando. Então, conclui-se que os verdadeiros laços da família são, pois, o da consanguinidade, que são o quê? Que verdadeiramente vale, que é o quê? A simpatia, né? A comunhão de pensamentos um com o outro, né? Antes, durante e após a encarnação. Quando a família está bem definida, isso é muito claro, né? Muitos espíritos que estavam aqui na Terra, que vieram, que eram antipáticos, que tinham uma série de problemas com a família, com os filhos, com o relacionamento, aquilo foi se dissipando e são grandes amigos. O Manuel sempre nos recomenda: os inimigos de hoje serão os nossos amigos do amanhã. Então, então a misericórdia divina, a família é uma coisa divina. Se fosse assim, Deus não implantaria o pensamento de família. Desde os primórdios da nossa época, desde lá do tempo de Roma, né, a família já existe. Aqueles que realmente tinham uma definição certa, pensamentos definidos pela família, outros nem tanto, né? Mas com o tempo, a fragilidade dos nossos pensamentos vão dar de maneira mais frequente os nossos pensamentos, ser mais frequente os nossos pensamentos, de ter uma linha mestra, uma linha que possa definir, né, que a gente possa progredir junto com a família, né? Por isso que é muito importante essa ligação da família, não deixar que a coisa esfrie, sempre, né, se dedicando às questões da família como importantes. De volta, sempre nos recomenda: a família está em primeiro lugar, em tudo. Em tudo. Não há justificativa nenhuma para que você deixe a família de lado. Não há. Se você escolheu aquele tipo de situação para que você possa realmente progredir na Terra, esse é o momento certo, né? Esse é o momento de a gente dizer basta para alguns comportamentos que tivemos no passado. Não existe acaso na criação, né? Joana de Ângeles, ela fala assim: o grupamento familiar não é o resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorridos nas esferas espirituais, antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas programações em que os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que a todos se encontram submetidos, analisando as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir junto, constatam a excelência do cometimento que são para ensejar a sua reparação e crescimento intelecto-moral, né? Aí faz com que os erros do passado, né, facultando-se a tolerância, o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição dessa harmonia. A família é uma instituição divina. O planejamento que antecede essa vida física tem por objetivo o crescimento espiritual e de todos os seus membros. O nosso encontro com o passado, ele é inevitável. Inevitável. Não alcançaremos mais altos graus da evolução sem nos harmonizarmos com todos que estão à nossa volta. Algumas vezes impossibilitados de nos reencontrar através dos laços da consanguinidade. Deus possibilita-nos, através da adoção, de receber em nosso lar companheiros do passado, ligados a nós por amor ou tragédia, para que possamos nos amparar e sublimar as desavenças do pretérito, né? Então a adoção, como já falamos anteriormente, é um grandioso ato de amor que comprova a nossa fragilidade, né? E que no sentido
às vezes, de não aceitar esse tipo de condição. Aqueles que têm condição, aqueles que realmente têm uma ideia já bem definida, adote. Né? Então a família é todo esse arcabouço de ramificações, seja biológica, seja adotiva, né? Para que a gente possa, no fim de tudo, ela que dá, né, referência à nossa vida. Sem a família, não importa o lado formal da família, a estrutura que ela apresenta nesse momento. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado, né, que Deus nos oferta através da convivência, que poderá ser carinho, alegrias com os nossos afetos, as nossas conquistas futuras com os desafetos do momento. Os afetos de hoje serão os amores de amanhã. Seja qual for, para encerrar, seja qual for a estrutura da nossa família, o amor sempre estará em primeiro lugar. Quando se ama, as dificuldades sempre diminuem. Gostaria de agradecer toda a atenção de todos, que possamos, nessa conversa de hoje, contribuir um pouco para a definição do tema, que possamos, né, meditar, todos nós, meditar sobre o assunto. Muito boa noite, muito obrigado.